Oi pessoal, tudo bem? Bora lá para o 9º dia desses 21 dias em que estamos nos propondo a ficar no modo pensamento próspero, sermos os guardiões da nossa mente, sermos os observadores conscientes daquilo que a gente está pensando, porque a gente já entendeu que a nossa realidade é aquilo que a gente pensa, não é isso? Então vamos pensar coisas boas, vamos pensar próspero para assim garantir a prosperidade para a nossa vida em todos os segmentos. É isso que a Catherine Ponder garante aqui no livro dela, As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Tá bom? Então vamos começar com o nosso decretozinho. Há pó de ouro no ar e para mim. Por meio do pensamento próspero, decidido e deliberado, eu agora assimilo esse pó de ouro. E neste exato momento, estou começando a experimentar os resultados dourados. Alguns segundinhos para visualizar esse pó de ouro que a gente recebe então, assimila então, né? O vídeo anterior nós vimos o 4º capítulo, mas como esse 4º capítulo é longo e é super interessante, que ele fala da criatividade, e ela terminou falando da importância da gente escrever, da gente ter o nosso objetivo, planejar e escrever. Então agora vamos continuar aqui. Muitas pessoas usam esse método. Que método? Escrever. Caso a técnica de fazer listas esteja começando a lhe soar trivial, deixe-me garantir uma coisa. Essa é uma técnica usada por inúmeras pessoas para chegar ao sucesso. E mais do que a maioria de nós percebe, porque as pessoas bem-sucedidas quase nunca fazem propaganda de seus segredos de sucesso. 2 engenheiros de sucesso me mostraram pequenos bloquinhos que eles mantinham dentro do bolso interno dos casacos e que eles sacavam quando as coisas ficavam frenéticas durante o dia de trabalho. Neles faziam anotações rápidas sobre o modo como queriam que as coisas funcionassem. Ninguém suspeitava do que eles estavam fazendo e assim, em meio às pessoas, eles rapidamente reconquistavam o controle dos vários problemas com que se defrontavam. Recentemente, uma mãe perguntou ao filho, um jovem executivo, sobre um curso que ele estava fazendo na empresa. O rapaz explicou que tinha sido instruído a usar uma nova técnica psicológica especial para solucionar problemas no trabalho. O curso o havia ensinado que o método apropriado para solucionar problemas era sentar-se, escrever o problema, anotar o que ele considerava ser a melhor solução e depois rasgar o papel em pedaços e relaxar. Pois ele tinha conseguido pensar em uma solução possível, tanto quanto por escrito como mentalmente. Esse executivo ficou bem espantado quando a mãe dele disse que já usava esse método havia muitos meses, depois de aprendê-lo em um curso. Os rendimentos de um médico aumentaram muito em poucas semanas depois que ele começou a escrever o valor exato que esperava da atividade a cada semana. Antes, ele havia tentado pensar em termos de aumentar a renda mensal, mas os números lhe pareceram muito altos para poder aceitar na mente dele. Quando trouxe tudo ao nível semanal, pareceu mais fácil que a mente aceitasse a ideia de um aumento e assim isso se manifestou de forma bastante rápida. Eu concordo com o autor dos Provérbios quando este nos instruiu: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreva-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Quando você estiver tentando obter o favor e a compreensão aos olhos de Deus e do homem, a técnica de escrever é de fato muito poderosa. Então, né, gente, mais uma vez, eu acho que como é que a gente pode ter certeza, como é que a gente pode saber se é realmente, se funciona? Fazendo, né?
Então eu vou pegar, ler novamente esse capítulo dela depois e vou fazer essas dicas, vou colocar em prática essas dicas que ela está dando aí, né? Porque muita gente diz, e só eu já li também que é legal escrever a lápis por causa do madeira, né, o lápis, então passa a nossa energia, e também já li que é bom escrever em caneta vermelha quando é para você aprender alguma coisa que a sua mente ela assimila mais aquilo que tiver escrito em vermelho. Já li não sei onde, mas estou passando só como dica para vocês, tá bom? Escreva aos anjos. Se você busca a solução a respeito de assuntos financeiros, é bom escrever recados em segredo destinados a cada uma das pessoas envolvidas nesses assuntos, selando-os e colocando-os em sua Bíblia. Os místicos costumam ensinar que todos têm um anjo ou um ser superior que os guarda e que, quando não é possível alcançar esse anjo de maneiras diretas, podemos escrever em segredo para eles. De fato, os místicos vão ainda mais longe. Descrevem 7 tipos de pessoas com quem é mais fácil e eficaz lidar escrevendo para seus anjos do que tentando argumentar diretamente com elas. Talvez você esteja pensando, tenho certeza de que é um misticismo excelente, mas quão prático é o método de escrever cartas aos anjos? Bem, você deve concordar que se está tendo dificuldades com alguém é porque não foi capaz de alcançar essa pessoa de maneira habitual. Então, o que terá a perder tentando alcançá-la em segredo, por meio do ser superior por ela responsável ou do anjo dela? Um executivo estava tendo problemas em fechar um negócio pendente havia muito tempo. Todos os envolvidos estavam cooperativos e queriam concluir o assunto, com exceção de um deles que ficava mudando de ideia e parecia muito incerto sobre tudo. Esse único homem mantinha todas as coisas suspensas. Desesperado, o executivo decidiu tentar o método de escrever aos anjos. Aparentemente, o homem que estava causando o problema era tímido, apreensivo e sempre temeroso de alguma coisa. O executivo escreveu em segredo o oposto. Ao anjo digamos, John Brown, eu o abençoo e agradeço por estar trazendo uma solução perfeita a essa questão comercial para a satisfação e bênção de todos os envolvidos. Escreveu essa declaração 15 vezes, porque tinha aprendido que os antigos acreditavam que o número 15 dissolve e dissipa situações difíceis. Aí mais uma dica dela, que essa eu não sabia. O 15 dissipa e dissolve situações difíceis, se a gente escrever 15 vezes. Em poucas semanas, o executivo fez um interurbano para me contar que a pessoa que estava causando o problema tinha ido ao escritório e dito: venha ao meu escritório amanhã de manhã e os papéis estarão prontos para serem assinados. Esta situação já foi muito protelada e estou ansioso para concluí-la. A transação foi então encerrada. Olha, gostei dessa dica também, nunca tinha ouvido falar. Escrever para o anjo da pessoa, ou até, digamos, mudar um pouquinho, escrever para a própria centelha divina dela, de Deus para Deus, né? Boa ideia. Escrever notas pagou a conta. Outra técnica de escrever notas é também útil para ajudar as contas a serem pagas. Quando suas contas começarem a chegar pelo correio, em vez de se ressentir delas silenciosamente, você deve escrever nos envelopes: eu agradeço pelo seu pagamento total. Você é imediata e completamente paga por meio das ricas avenidas da substância divina. Quando as contas já estiverem acumulando, também é bom fazer uma lista das que já venceram e do total devido, e acima ou abaixo de cada uma, escrever a mesma declaração relativa ao pagamento imediato desta. Um homem de negócio certa vez trouxe uma pasta cheia de contas e me disse como eu poderia usar o poder do pensamento próspero para conseguir pagar todas essas contas. Algumas delas estão vencidas há vários meses. Nós então nos sentamos por 1 hora ou mais fazendo uma lista dos valores devidos e para quem.
Listamos primeiro as que estavam vencidas há mais tempo e as mais urgentes. Então escrevemos no papel a declaração acima, relativa ao pagamento imediato. Como parecia impossível pagar todas as contas naquele momento, também fizemos uma segunda lista, mostrando aquelas que deveriam ser pagas de qualquer maneira na semana seguinte, junto com a seguinte declaração: agradeço por serem imediata e completamente pagas até a data, colocando a data de 7 dias depois. Uma vez por semana, esse executivo vinha com a pasta dele de contas e nós as vimos sendo pagas passo a passo. Levou cerca de 2 meses para que todos os assuntos financeiros dele se resolvessem. Quando isso finalmente aconteceu, concordamos que ele usaria a mesma técnica no primeiro dia de cada mês para sempre pagar as contas em dia. Esse método pareceu ajudá-lo a ter controle mental dos assuntos financeiros. Quando ele conseguiu o domínio dos pensamentos, foi capaz de cumprir as obrigações financeiras no prazo. Olha que interessante esse exemplo, né, que ela está dando. Quando ele conseguiu o domínio dos pensamentos, e eu acredito que mais uma vez, quando ele se colocou na disposição de pagar a dívida, né, e não de ficar esperando que, sei lá, parece às vezes que tem gente que espera que a pessoa que tá, para quem ele está devendo vai esquecer, ou que a dívida vai ser perdoada de alguma forma. E quando a gente se coloca como aquela pessoa que tem a responsabilidade sobre aquilo, sabe que está devendo e sabe que é preciso pagar, que é preciso honrar esse compromisso com a pessoa para quem está devendo, então parece que tudo se encaminha, como ela disse, esse método funciona. E aí também ela diz depois que coloca o domínio dos pensamentos. Se ele ficar só pensando que não vai ter como pagar, aí não tem como acontecer, né? Ai daquele que escreve sobre seus problemas. Foi Isaías quem nos aconselhou. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão. Isso com certeza se aplica às questões financeiras do indivíduo. Um homem que eu conheço estava tendo dificuldades financeiras. No começo elas não eram prementes. Com uma pequena mudança de atitude, sem dúvida poderiam ter sido resolvidas. Mas sem perceber isso, preocupado como ele estava, esse homem começou a escrever sobre os problemas em detalhes aos amigos. Conforme amplificava a dificuldade na mente dele e nas mentes das outras pessoas, ele multiplicava os problemas. Depois que começou a aplicar o pensamento próspero à situação, levou vários meses para limpar a situação. Descobriu que era preciso parar de falar dos problemas para os outros e parar de pôr no papel tudo que era negativo. Quando ele começou a reverter o processo, escrevendo secretamente como queria que os negócios dele seguissem dali em diante, as dificuldades começaram a diminuir pela primeira vez em meses. De modo semelhante, é bom escrever todos os dias sobre como você quer que as coisas sejam, em contraste com como elas se apresentam no momento. Isso não só ajuda sua mente a aceitar a melhora que você deseja, mas também é por meio da escrita que o seu desejo vai ao éter e é sintonizado por todos os envolvidos, que então começam a cooperar e ajudá-lo. Repito, pode parecer um método místico, mas se esse método produz resultados práticos e úteis para você, por que não ousar ser um místico moderno? Não é? Que seja místico, mas se funciona, né? E eu me lembro, eu fiz um curso com uma pessoa e ela escreveu que quando ela estava na época das vacas magras, ela escreveu, não, ela disse, ela contou, quando ela estava no tempo das vacas magras, ela contava, ela falava dos problemas dela para todas as amigas, para todo mundo. E a gente sabe, né? A gente conta para uma pessoa que conta para outra, é um grupo, num instantinho está todo mundo sabendo, está todo mundo vibrando ali naquele problema, está todo mundo pondo mais energia naquilo, aquilo só tem a aumentar, não é? É isso que ela está dizendo aqui. Então o melhor é não falar do que é negativo, né? Assim como não pensar, também não falar, e muito menos escrever, né? Porque escrever a gente
O professor Hélio Couto diz que depois que uma biblioteca queima, que a informação continua nas cinzas e na fumaça, a informação que tinha no livro. Então escrever, você escreveu, tá escrito, não é? Assim como pensar e falar também. Assuma o controle do seu passado e do seu futuro. Também é bom ganhar controle sobre o passado ou o futuro escrevendo afirmações sobre eles. Descobri em minha atividade de aconselhamento que muitas pessoas ainda vivem no passado, arrependendo-se dos erros. O olhar para o passado impede que essas pessoas sigam adiante e que façam progresso no presente e no futuro. Percebi também que muitas pessoas excelentes têm medo do futuro. Em qualquer caso, você deve escrever como desejaria que as coisas tivessem sido referente a algum erro do passado ou como deseja que sua vida seja agora e no futuro. Quando escreve afirmações sobre como queria que os eventos desagradáveis do passado tivessem acontecido, isso parece remover a agulhada que a lembrança desses eventos pode trazer. Conheço vários exemplos em que pessoas envolvidas em experiências infelizes no passado escreveram, telefonaram ou apareceram para dizer que o incidente não importava mais e que tudo estava perdoado. Em alguns casos, bons relacionamentos foram felizmente restabelecidos entre aqueles que haviam vivenciado amargos problemas e mal-entendidos. De modo similar, se há algum evento no futuro que parece ameaçá-lo, assuma o controle sobre ele em seu pensamento. Faça listas sobre como você quer que ele aconteça. Escreva os nomes de todos os envolvidos e escreva afirmações definitivas de harmonia, de compreensão e de resultados perfeitos que você deseja ver realizados. Como o fator tempo não existe no reino mental, sua mente pode se projetar ao futuro e retificar os resultados ainda por vir, para que, assim, tudo corra com facilidade, rapidez e sucesso. A mente é um servo maravilhoso quando o homem percebe isso e treina a mente para trabalhar por ele. Eu concordo com ela, porque a minha mente, eu tiro o chapéu para ela. Ela faz o trabalho dela, especialmente quando ela estava totalmente a controle do ego mesmo, ela estava totalmente solta. Como eu já disse, eu já passei noites brigando com a minha mente. Era aquela coisa, quando vem um gatilho que aciona uma recordação que traz uma emoção, aí parece que a mente vai lá no arquivo e pega tudo que é parecido com aquilo, tudo de negativo que tem, vai colocando e vai acionando e vai vindo até que você não aguenta mais, você já está no fundo do poço chorando, desesperado, e a mente está trazendo mais. Ela faz o trabalho dela muito bem, e é por isso que ela pode ser, como ela está dizendo aqui, ela é um servo maravilhoso quando a gente percebe isso e faz com que ela treina a mente para que ela trabalhe a nosso favor e não contra a gente, né? Por isso vale a pena estar aí prestando atenção em ser o observador consciente, para treinar a mente, mostrar a ela que o que a gente quer que ela nos traga é positividade, que o que a gente quer que ela fomente, que ela mantenha, são pensamentos prósperos. Um dos mais bem-sucedidos jovens executivos que eu conheci me contou que, quando adolescente, escreveu um plano detalhado de 12 anos para o progresso pessoal dele. Esse plano foi manifestado por ele, embora ainda não tenha sequer 30 anos. É considerado rico e prevê-se que se tornará milionário em poucos anos. Olha aí vocês, jovens queridos, olha a dica aí. Esse método é extremamente poderoso. A lei criativa da prosperidade pode ser extremamente poderosa para produzir o sucesso e a felicidade, tanto para o seu passado, presente e até mesmo futuro. Existem certos desejos que todos queremos ver manifestados de forma visível, florescendo em excelentes resultados. Então, por que não se juntar a incontáveis outras pessoas produzindo bem maior em sua vida por meio dos métodos que criam prosperidade? Comece agora mesmo se perguntando, em primeiro lugar, o que você mais deseja em sua vida.
Faça isso honestamente e seja específico, definitivo e sincero consigo mesmo. Em seguida, escreva seus desejos principais. Em seguida, afirme em segredo a realização divina dos seus desejos, sem contar a ninguém o que está fazendo. Afirme: eu agradeço pela imediata e total realização desses desejos. Tudo isso, ou algo ainda melhor, acontecerá em um tempo divino, de acordo com o rico bem de Deus para mim. Que frase bem forte, completa. Depois, mude e revise suas listas conforme se sentir inspirado. Passe pelo menos 15 minutos por dia com sua lista. Ouse persistir nesse procedimento simples e depois se prepare para uma vitória esmagadora, repleta de resultados felizes. Mais coisas do que você sequer imagina chegarão à sua vida, porque o universo amistoso de Deus deseja que você prospere e seja abençoado. Eu gostaria de relembrá-lo da promessa de Goethe. O que você pode ou sonha que pode, comece. A ousadia tem dentro de si o gênio, o poder e a magia. Por que não comprovar isso agora? Como um pensador próspero costuma me dizer, eu descobri que os resultados começaram a surgir para mim só depois que eu me movimentei na direção deles. Os métodos criativos que apresentei aqui são maneiras simples, mas comprovadas de ajudar você a se movimentar na direção do seu bem. Depois que você começar esse movimento para o bem, não se surpreenda se ele correr em sua direção. Você poderá encontrá-lo antes mesmo da metade do caminho. Olha que legal, gente! Vamos tomar isso pra gente? Tomara que a gente encontre, então, que a gente consiga estar fazendo com que a nossa mente entenda que a gente quer vibrar no pensamento próspero antes do final desses 21 dias e que depois ela já possa ser esse servo que ela disse que é tão eficaz conosco, que possa estar mantendo esse padrão de pensamento onde a gente tem pensamentos que criam para a gente a vida que a gente está buscando atualizar, a vida que Deus está sonhando para a gente, né? Olha aí, então, esse capítulo terminou e eu achei esse capítulo riquíssimo. Quanta dica ela trouxe aqui, quantos decretos, coisas que a gente pode dizer quando a gente está escrevendo aquilo que a gente quer, né? Que achei esse capítulo aqui super interessante, ficou em 2 vídeos e tomara que a gente consiga, então, antes mesmo do final desses 21 dias, já estarmos morando no modo pensamento próspero. Modo pensamento que cria coisas prósperas, que cria abundância, que cocria com Deus a vida que Deus já está, que com certeza já está manifestada para a gente. Ou seja, aquela mente clara e limpa que, como o Dr. Hugh Lane diz, deixa passar então a inspiração divina, aquela mente que não está cheia de pensamento negativo e de memórias negativas, que então nos impedem de receber a inspiração divina, né? Que antes mesmo do final desses 21 dias nós tenhamos alcançado esse nosso objetivo. Pensamento próspero, porque há pó de ouro no ar para a gente, esperando a gente limpar a mente para poder assimilar, tá bom? Obrigada, tchau!